Olá, eu sou a psicóloga Paloma Afonso Martins e esse é o primeiro vídeo da nossa leitura dirigida do livro de Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Para a gente começar, eu gostaria de falar um pouquinho sobre como a gente vai conduzir essa leitura e que os raciocínios divididos aqui com vocês, eles são construídos através da minha interpretação como psicóloga. Então, eu entrei na faculdade lá em 2013, de lá para cá já são 10 anos investidos aí na psicologia, e eu vou dividir com vocês tudo o que foi possível construir com essa leitura a partir do que eu aprendi lá na faculdade. Eu fiz a minha graduação em psicologia na Unesp de Bauru e a minha especialização em psicologia da infância na Unifesp. E eu gosto de reforçar isso porque essas minhas formações foram em universidade pública, que eu defendo muito na questão do ensino de qualidade e gratuito para toda a população que tenha vontade de seguir nessa direção. Como a gente estava conversando, de 2013 para cá já são 10 anos dedicados aí à psicologia, e o que eu vou dividir com vocês é o que eu aprendi com os meus professores, profissionais que eu confio, com leituras que eu desenvolvi de lá até aqui, a experiência clínica também de atendimento com os pacientes, e claro, também passa por uma questão de pessoa que vive e tem que se comunicar, enfim. Apesar desse ponto de vista que eu vou dividir com vocês ser bastante embasado, ter questões científicas, partir aí da psicologia, da psicanálise, eu gostaria de reforçar que é um recorte. É a linha que fez sentido para mim, para que eu pudesse organizar de forma didática esse conhecimento que eu quero conseguir dialogar com vocês. No entanto, é importante dizer que não é a única interpretação possível. Então, em alguma medida, você pode discordar, claro, do que eu estou dizendo e se identificar com uma outra forma de enxergar o mundo e as questões que a gente está conversando. É importante dizer isso porque em breve, já no comecinho do capítulo, na introdução, a gente vai entrar num ponto meio polêmico e não são mamilos. Mamilos! Mamilos são muito polêmicos. Então, eu escolho um ponto de vista para a gente trabalhar, aprofundar, organizar, como eu falei, de uma forma didática, porque a minha intenção é que a gente vá adiante e é o contrário de fazer uma leitura superficial, onde a gente aborda todos os caminhos possíveis, mas apenas no começo. Então, feito isso, a gente pode partir, então, para a introdução do livro. Vamos lá. Por uma questão de escolha de como trabalhar, eu fui anotando os pontos que eu achei interessante trazer uma discussão para vocês. E então, as primeiras anotações que eu fiz aqui no livro são ali na página 19. Vou ver se eu consigo colocar a imagem em algum cantinho aqui para vocês. E a gente vai começar ali, né? Acredito que é da nossa natureza gostar de dar e receber de forma compassiva. Primeira linha, primeiro parágrafo. Você conhece o significado dessa palavra compassivo? Eu fui dar uma olhadinha no dicionário. E aí, meu caderninho aqui de anotação, vou ler para vocês o que eu encontrei. Compassivo significa sensível ao mal alheio, que indica compaixão. Eu concordo que a forma como a gente vive nos afasta dessa compassividade e desse desejo do autor de que a gente tivesse uma relação mais humanizada, mais compreensiva. No mesmo parágrafo, o autor complementa, ele continua. Ele se pergunta o que existe, o que acontece que nos afasta disso que ele acredita ser uma natureza nossa enquanto ser humano, de ser compassivo e agir de forma violenta e baseada na exploração das outras pessoas. Essa palavrinha aqui, exploração, ela é uma palavra-chave que me chamou muita atenção. Eu não sei se o autor teve o mesmo raciocínio do que eu, e isso também nem faz diferença agora, porque o que a gente vai fazer nessa leitura dirigida é uma interpretação. E é aqui que a gente vai começar a polêmica, como eu falei para vocês. Para a gente ser uma boa psicóloga, um bom profissional de saúde mental, é necessário que a gente inclua uma leitura social do mundo que a gente vive nas análises que a gente vai fazer. Porque a gente não é um legume boiando numa sopa. Nós somos pessoas que estão inseridas numa sociedade e, portanto, nós influenciamos e somos influenciados por esse ambiente que a gente vive. E lá vamos nós! E lá vamos nós! Na primeira página, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, a gente já vai entrar em polêmica e embarcar aí no mundo da psicologia. Lá nas primeiras aulas do segundo semestre do meu curso, da minha faculdade, lá na Unesp de Bauru, eu não vou lembrar direitinho qual que era a matéria, mas a gente aprendeu que o ser humano é um animal gregário. Isso significa que é da nossa natureza andar em bando. Assim como a gente vê as formiguinhas andando em fileira e às vezes a gente olha para o céu,
tem aqueles passarinhos voando assim, em V, todos juntinhos. Não é da nossa escolha, enquanto ser humano, estar em grupo ou não. Como eu disse, é da nossa natureza. O grupo, o agrupamento de seres humanos, a gente chama de sociedade. E como eu falei, a gente vive nela, interfere e vivemos também, por mais que a gente possa discordar de que se tá bom ou se tá ruim, as coisas como a gente vive aqui em sociedade, elas não estão no modo aleatório. Elas têm uma certa organização. A gente pode achar que tá ruim, mas não é baseado no caos e na aleatoriedade. Eu vou repetir porque é uma coisa extremamente importante e que às vezes passa batido. Para ser um bom profissional de saúde mental, seja psicólogo, seja psiquiatra ou qualquer equipe multiprofissional que está atendendo uma pessoa e se preocupando com a sua saúde mental ou sua saúde de forma integral, é imprescindível que a gente faça uma leitura social. Isso compõe a nossa análise da situação que a pessoa está, porque a gente vive nessa sociedade e isso tem muita interferência, muita influência em como a gente se sente, em como a gente está vivendo. Isso precisa compor a nossa análise. E é delicado porque quando a gente fala de sociedade, em alguma medida a gente também está falando de política, e isso não pode entrar como nossa opinião pessoal. Eu estava dizendo para vocês que a sociedade que a gente vive está organizada de alguma forma, não é no caos, na aleatoriedade. E a gente chama essa organização da sociedade de modo de produção. Entre outras coisas, esse modo de produção vai dizer como a gente trabalha. Então, acho que a gente já percebe que assim que você se torna adulto, ou mesmo antes, adolescentezinho, dependendo da situação de vida que você está, sua classe social, enfim, o trabalho ele é fundamental nessa sociedade que a gente vive. Não é possível você sobreviver, ter uma casa, comprar comida, tomar um banho, que seja, se você não trabalhar e não tiver dinheiro para fazer isso. Então, a gente vai dizer que a organização desse grupo de seres humanos está pautada no modo de produção e vamos entender que esse modo de produção diz muito respeito, entre outras coisas, à forma como a gente trabalha. Aos olhos atentos de quem estuda o tema, quando essa palavrinha exploração aparece, quase que diretamente nós somos jogados para outra palavra fundamental, que é o capitalismo, o modo de produção que a gente tem atualmente aqui no Brasil e na maior parte do mundo. Por favor, fiquem comigo, não torçam o nariz, isso é importante para a gente construir o raciocínio da leitura do livro, falar sobre comunicação não violenta e psicologia, tá? Mas agora eu confesso que falando com vocês sobre isso, me lembra um pouco as aulas de história, mas depois a gente volta nesse assunto. Então vamos lá. Resumindo e explicando da forma mais simples possível como que é esse sistema capitalista que a gente vive. O trabalhador, ele vende a sua força de trabalho por um salário. Mas na hora que ele estiver lá trabalhando, ele não vai produzir, por exemplo, chinelos até a quantidade suficiente para gerar o próprio salário. Uma vez que ele tenha atingido esse valor, ele vai continuar trabalhando. E esse excedente, né, se você pegar a quantidade de chinelos que o trabalhador ali produziu, descontar quanto seria o salário dele, que é o valor que ele está gerando para si mesmo, o resto, bem entre aspas, porque é uma quantidade bem grande, é o que a gente vai chamar de mais-valia, como se fosse um lucro. Em outras palavras, esse lucro, essa mais-valia, está no fato do trabalhador gerar mais dinheiro, um valor maior do que ele próprio custa do salário dele. Eu não sei se ficou claro, mas é o seguinte: enquanto uma pessoa, vamos chamar pessoa número 1, está vendendo a força de trabalho dela e gerando para si o seu salário mais esse excedente, a segunda pessoa está lucrando em cima da exploração do trabalho da primeira pessoa, porque ela vai ficar com aquele valor a mais que o trabalhador gerou. E por isso que no capitalismo a gente usa a expressão exploração da força de trabalho, porque eu estou ganhando em cima do trabalho que outra pessoa está fazendo. Esse pedacinho que eu estou dividindo com vocês agora sobre a nossa sociedade, o modo de produção e o capitalismo, eu não só aprendi na faculdade, mas como eu falei para vocês um pouquinho antes, também me lembro as aulas de história que eu tive no ensino fundamental e no ensino médio. Eu estudei sempre em escola pública, meus pais não tinham condição de pagar um ensino particular que talvez tivesse uma condição um pouco melhor ali de qualidade. Por que eu estou falando isso?
Porque o ensino público, ele é de acesso de todo mundo. Então, eu não estou dividindo com vocês algo que seja exclusivo, que só eu, porque eu estava participando de um grupo super VIP, tive acesso. Então, eu entendo que a universidade pública seja excludente, muitas pessoas não consigam acessá-la, ou às vezes até nem tenham essa vontade, enfim, porque existem vários caminhos, né? Mas eu entendo que se eu estivesse falando de algo que eu aprendi lá na faculdade, era possível que a gente nunca tivesse ouvido falar. Mas eu estou falando de algo que está na nossa base do currículo ali do ensino público, de da primeira série, né, do primeiro ano, até o final ali do ensino médio. Já na faculdade, a abordagem da psicologia, onde a gente estudou isso, a gente chamava de psicologia sócio-histórica. E eu estou dividindo esse nome, esse termo, essa matéria com vocês, para caso vocês tenham interesse, vocês possam pesquisar e se aprofundar um pouco mais. Ali no Google você vai achar já alguns artigos, coisas bastante interessantes. Essa disciplina, ela tem base marxista, né? Então, por isso que eu falei que pode entrar num pouquinho ali de polêmica, porque a orientação política que a gente vai ter é muito pessoal, mas agora a gente está falando de psicologia, de uma abordagem, né, de uma questão mais científica ali, não tem tanto a ver comigo, com vocês, é uma questão muito pessoal, tá bom? A gente passou por todo esse caminho para poder responder a pergunta do autor lá na página 19, que eu vou retomar com vocês. O que acontece que nos desliga da nossa natureza compassiva, levando-nos a comportarmos de maneira violenta e baseada na exploração das outras pessoas? Tendo estudado tudo isso que eu comentei com vocês lá na faculdade, com isso fazendo parte do meu raciocínio clínico, eu não consegui que essa palavra exploração não gritasse para mim e não me levasse diretamente para esse raciocínio que a gente construiu aqui. No sistema capitalista, baseado no modo de produção ali de exploração da força de trabalho, nós somos levados a desumanizar uns aos outros, enxergando as pessoas como máquina de fazer dinheiro. Como psicóloga, psicanalista, enfim, profissional de saúde mental, como uma pessoa que ouve e lida cotidianamente com o sofrimento das pessoas, é muito fácil perceber que a nossa relação com o trabalho é adoecedora, não tem outra palavra. A gente precisa trabalhar para sobreviver. Só que dessa forma como fazemos, a gente está perdendo a nossa dignidade. Para quem quiser aprofundar, eu vou deixar aqui a recomendação de um documentário e mais umas coisinhas para a gente pesquisar. A gente está entrando agora numa janelinha cultural da nossa leitura dirigida. Então, sempre que a gente estiver discutindo algum tema, que tiver como a gente aprofundar, a gente puder assistir um filme, um livro, enfim, alguma coisa para enriquecer mais essa compreensão e esse estudo, eu vou deixar a recomendação aqui para vocês. Vocês já ouviram aquela expressão que em casa de ferreiro o espeto é de pau? O meu pai, por exemplo, é uma pessoa que não gosta muito de ler. E aí dificulta um pouco a questão de estudo, porque esse é um grande recurso, né? Eu já sou, sei lá, ratinha de biblioteca. Eu adoro ler. Mas não é a única forma que a gente tem para estudar. A gente está aqui, por exemplo, fazendo uma leitura dirigida que passa por muitos vídeos, que é um formato diferente que pode ser mais fácil para muitas pessoas. Assim como poderia ser um podcast, aula presencial, escrever textos, resumos, enfim. E a nossa primeira indicação dessa janelinha cultural é um documentário chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Ele é do ano de 2019 e o diretor é o Marcelo Gomes. Quando a gente for recomendar um filme, enfim, uma obra, é importante a gente trazer essas referências, o nome de alguém da produção, o autor e o ano, porque é muito comum que existam filmes com o mesmo nome. E aí a gente falando só esse pedacinho, a gente pode não encontrar exatamente aquilo que a pessoa estava recomendando pra gente. Então, já fica aí de dica, tá? Esse documentário, ele vai mostrar a questão de trabalho autônomo, de quanto a gente ganha, enfim, é muito interessante, mas ele dá uma machucadinha assim no coração, porque a gente vai ver pessoas com uma relação de trabalho bastante delicada, numa situação, eu não vou chamar de miséria, mas uma situação bastante fragilizada. A mim gritou a injustiça, né, saltou aos meus olhos, mas vamos ver qual que é a opinião de vocês e espero que vocês assistam e que vocês gostem. Se no documentário a gente está falando, inclusive, do mesmo nicho de mercado, que é a produção de roupa, né?
Se no documentário a gente está falando de uma relação de trabalho bastante adoecida, muito complicada, com uma exploração muito forte, cheirando muito ali a injustiça, eu gostaria de trazer para vocês um contraponto. Lembrando que eu estou falando como psicóloga, em alguma medida também como pesquisadora, como cidadã, mas eu não estou falando de mim. Eu não vou botar minha mão no fogo por ninguém, tá? Mas a título de curiosidade, pra gente pesquisar, como se a gente estivesse brincando de ser cientista, eu acho legal trazer também um contraponto. Então, se ali a gente está falando de uma relação adoecedora, nesse mesmo mercado de produção de roupas, eu vou deixar aqui duas marcas que, se a gente der uma pesquisada, parecem ter uma relação muito mais humanizada nessa produção. A primeira delas é a loja Prosa, da Carol Burgo. E ali no Instagram, eu vou ver se eu consigo deixar aqui para vocês, né, uns trechinhos do que eu já encontrei ali nessa pesquisa. É possível você encontrar o nome das pessoas que produziram as roupas e qual é a participação de cada uma delas nesse processo. Uma pessoa que costura, uma pessoa que desenha, uma pessoa que recorta, enfim. Então a gente está literalmente dando nome aos bois. E eu acredito, até pelo preço que essas roupas têm, que essas pessoas que participam desse trabalho, elas têm uma remuneração mais justa e mais adequada, não só numa exploração onde uma pessoa só ganha e concentra essa riqueza gerada naquele trabalho e as pessoas que participam do processo estão ali sendo muito mal pagas, né? Uma outra marca que eu acredito que também vai nessa direção é o Lab Fantasma, do Emicida. Ele já deu uma entrevista e, se eu encontrar, eu coloco aqui para complementar também, que durante um desfile da marca dele lá no Fashion Week, ele levou as costureiras, como ele diz, as tiazinhas, as pessoas bem simples ali, para sentar na primeira fileira e poder usufruir de até onde chega o trabalho que elas estão produzindo, para que elas façam parte. E como o Emicida é uma pessoa negra que veio de uma situação vulnerável, bastante delicada, muitas pessoas questionam o preço que ele cobra nas roupas dele. E ele diz: você gostaria que eu pagasse R$5 para a pessoa que está produzindo a minha peça de roupa? Então, apesar do custo de ficar com um valor um pouco mais alto e, em alguma medida, isso ficar inacessível para algumas pessoas, ficar mais difícil de comprar, ele diz que é uma forma de poder remunerar adequadamente as pessoas que estão participando desse trabalho, desse projeto junto com ele. Eu conheço a cadeia produtiva com a qual eu trabalho. Eu sei quanto ganha uma costureira. Eu não vou vender uma camiseta R$9,90 para colocar uma mulher ganhando um salário de miséria, uma mulher que podia ser minha mãe, entendeu? Quem tem que se questionar sobre o preço das coisas que vende são as pessoas que conduzem essa cadeia de uma forma irresponsável, que mantém pessoas em sistema de produção que são análogos à escravidão. A gente não se relaciona com isso. Todas as pessoas que se vinculam com o Laboratório Fantasma falando, seja em qualquer função, tá ligado? Essas pessoas usufruem dessa conquista. E é por isso que no nosso desfile de moda, as costureiras tá lá na primeira fila, chorando, emocionada, porque elas nunca tinham experimentado costurar uma roupa e poder assistir aquilo ser lançado junto com os jornalistas chique, junto com os críticos de moda fudido, junto com os empresários, junto com os artistas. Isso é uma conquista coletiva, isso é o hip hop. Então essa crítica, ela não chega nem a me ofender, porque eu acho que é uma coisa tão pequena, você nem tá percebendo o que você tá falando. Você tá dizendo que uma pessoa preta, pobre, para ser verdadeira, ela tem que vender as coisas dela ruim, barata, zoada, entendeu? Não, muito pelo contrário, parça. A gente trabalha para que as pessoas se emancipem, inclusive economicamente, e possam usufruir disso aí. E as pessoas que podem pagar por isso, elas pagam e alimentam essa cadeia, tá ligado? Então tem uma pessoa aqui que tá muito orgulhosa em casa assistindo esse programa, porque a camisa que ela costurou, entendeu? Ajudou ela a pagar a escola do filho dela, o curso de inglês da filha, um tratamento de saúde, aparelho de outros, tudo essas coisas. Essas são as minhas recomendações para a gente aprofundar essa questão da relação com o trabalho. E fechando ali num nicho para deixar a comparação um pouco mais parecida, né, não ficar numa falsa simetria, são 3 exemplos dessa área de produção e venda de roupas. Sequência então para nossa leitura, agora a gente vai passar lá para a página 20. Não que não tenha coisas interessantes de uma página para outra, mas como eu falei, eu fui grifando os pontos que eu achava legal de comentar com vocês, tá? Então ali no último parágrafo, quando o autor está fazendo uma citação: não é fácil me amedrontar, não porque eu seja corajosa, mas porque sei que estou lidando com seres humanos e que preciso tentar ao máximo compreender tudo que qualquer pessoa possa fazer.
Esse contexto aqui é de uma moça que ela estava, se eu não me engano, num campo de concentração ali no contexto do nazismo. E aqui a coisa começa a complicar. Porque assim, o que você vai fazer com esse raio de compreensão, né? Inclusive, a mesma professora que tinha ensinado pra gente essa natureza gregária do ser humano, ela dizia o seguinte: tomem cuidado com a palavrinha sempre e nunca. É pra gente ficar desconfiado. E ela dizia que se ela colocasse em alguma prova, uma questão ou alguma alternativa que tivesse essas palavrinhas sempre e nunca, provavelmente era uma pegadinha pra gente, porque a gente precisa meio que analisar caso a caso, né? Então, me chama a atenção, da mesma forma, por um raciocínio clínico na minha formação de psicóloga, que foi desenvolvido desde a minha época da faculdade, essa frase, né? Compreender tudo e que qualquer pessoa, que é um sinônimo de todas as pessoas, possa fazer. A nossa limitação, a nossa compreensão, a nossa empatia, na verdade, ela precisa ter uma limitação. Não dá pra gente oferecer tudo pra todo mundo. E supondo que a gente fosse nessa direção, o que você vai fazer com essa compreensão? Essa ideia de ser compreensivo com todos, principalmente nesse contexto que está ali no livro de campo de concentração, de nazismo, que é um crime absurdo, né, uma violência gratuita, baseada no ódio, né, eu fico muito ressabiada, muito desconfiada com oferecer compreensão nesse contexto. Mas enfim, da forma como está escrito no livro, oferecer essa compreensão para todo mundo, me lembra um pouco uma expressão que a gente tem aqui no Brasil, relacionada à religião cristã, ao cristianismo, que é dar a outra face. Eu não tenho nada contra o cristianismo, mas quando a gente está falando de fé, religião e espiritualidade, isso é uma questão de escolha pessoal, cada um vai fazer o seu. A gente, teoricamente, vive em um estado, em um país que é laico, o que significa que a gente pode escolher a nossa afinidade religiosa. Então, quando o autor coloca esse trecho, né, ele parafraseia essa moça, dizendo que para oferecer compreensão a todo mundo, a qualquer contexto, me lembra esse valor cristão de dar a outra face, e que eu acho bastante complicado, porque você também está se expondo a mais agressão, a mais violência, e da perspectiva da psicologia, na terapia, a gente vai ensinando as pessoas a se defenderem, não necessariamente retribuir a agressão, mas colocar limite para o que as pessoas fazem com a gente, por exemplo, ensinando a gente a sair de uma situação delicada e, em alguma medida, reconhecer quando o diálogo não é uma opção, porque a gente não está sendo ouvido, a gente não está sendo considerado. Num contexto de nazismo, eu acho muito difícil que haja uma compreensão e uma relação, já que um lado está desumanizando o outro. Se quando a gente está falando de religião, a gente está falando de uma perspectiva pessoal, isso não é necessariamente um problema e o autor tem direito de colocar o posicionamento dele aqui. Mas a gente vai separar, a gente vai fazer um recorte, porque a gente escolheu trabalhar aqui nessa leitura dirigida com a perspectiva da psicologia, que é uma profissão, é uma ciência. Então é preciso separar o que a gente está olhando para a sociedade com um olhar científico, social, e o que a gente está escolhendo como uma visão pessoal, que é do nosso direito, né? Então, como psicóloga, como meu trabalho, a compreensão de tudo que as pessoas dizem e fazem é uma ferramenta para eu ter o meu sustento. Então, dentro desse contexto da minha profissão, faz sentido oferecer compreensão e escuta para todo mundo que me procurar, desde que a gente faça ali um contratinho de trabalho. Eu estou investindo aqui com vocês sobre esse parágrafo no final da página 20, para a gente ver como é muito mais complicado as questões que estão aqui. Então, a gente está falando sobre limite. A comunicação não violenta, ela pode ser uma ferramenta transformadora que agrega muito no nosso dia a dia, na nossa vida, que vai mudar a forma como a gente se relaciona, enfim, talvez até ajude a gente a dormir com a consciência mais tranquila, talvez ajude a gente a encontrar um alinhamento de valores, assim, eu me sinto bem agindo dessa forma, eu sei que estou escolhendo por tal motivo, e assim eu vou, sei lá, direcionar minha conduta. Bem entre aspas, tá? Porque como psicanalista eu não acredito super no controle, até porque a gente tem o inconsciente e ele vai agindo muito na nossa vida. Fechado, parênteses, vamos continuar aqui a leitura. Então ela fala sobre compreender tudo, todos,
E ela continua: o senhor teve uma infância muito infeliz? Brigou com a namorada? Então, a gente faz o quê? Vamos supor que a pessoa diga pra gente que o dia dela tá horrível, que ela brigou sim com a namorada. Veja, eu, enquanto psicóloga, não só eu, tá? Todos os profissionais de psicologia, dentro do setting terapêutico, né? Dentro do nosso ambiente de trabalho, a gente tem o que fazer, não só com essa pergunta, mas com a resposta que a pessoa vai trazer. E o caminho que a gente vai levar vai ser diferente de acordo com cada abordagem. Mas uma pessoa comum ali na rua que faz essa pergunta, tipo, ai, gente, eu não sei. Eu acho, principalmente nesse trechinho que a gente tá falando sobre limites, eu não recomendo que vocês saiam perguntando, xeretando e colocando o dedo na ferida de todo mundo pra tentar entender por que a pessoa tá agindo daquela forma. Até porque você ter um dia ruim não te dá o direito de maltratar as pessoas, tá? A comunicação não violenta não é sobre isso. Eita, parágrafozinho que dá dor de cabeça, hein? Agora a gente vai discutir mais um pouquinho sobre ele ali na última linha. Pois sei que jovens dignos de pena como ele se tornam perigosos tão logo fiquem soltos no mundo. E aqui a gente vai entrar em mais uma polêmica. Lembrando que a gente vai aprofundar em alguns pontos, mas não todos, tá? Por que eu tô dizendo isso? Se tornam perigosos tão logo fiquem soltos no mundo? A primeira coisa que eu pensei lendo isso aqui é que é o seguinte: presos é que eles não devem ficar. Eu não acredito que quando uma pessoa faz alguma coisa errada, se você jogar ela num canto escuro e deixar ela lá maltratada, que isso é a solução do problema. E aí eu digo que isso é meio polêmico, porque existe toda uma linha de raciocínio e de estudo chamada antipunitivismo, que mostra que você punir as pessoas não é a forma mais adequada de você corrigir problemas na sociedade, fazer com que a sociedade melhore, ou enfim, ter algum tipo de melhora ali. A proposta que eu tenho aqui para vocês é pensar sobre isso de uma forma mais aberta, mais filosófica, porque na realidade concreta as coisas são bem complicadas e eu não sou especialista nesse aspecto do antipunitivismo. Mas o que eu aprendi e posso dividir com vocês enquanto psicóloga é o seguinte: socialmente, as pessoas devem ser educadas de uma forma construtiva para que elas possam conviver em sociedade como cidadãos. Se você não ensina para elas como fazer isso, e ainda por cima elas vão convivendo na sociedade com exemplos de pessoas que trapaceiam e se dão bem em alguma medida, aí a gente está praticamente criando um problema, né? Você não ensina aquilo que você acredita, que você acha que é bom, e socialmente falando, eu não acredito que a gente tenha muita educação voltada para a cidadania. Eu não acho que isso está de uma forma homogênea, que está chegando em todo mundo, nem que exista até um pensamento que seja capaz, quer dizer, não é que não exista nenhum jeito de ensinar as pessoas, mas não está acontecendo um pensamento que ligue todo mundo e tentando educar a gente a seguir de uma forma bacana, onde a gente consiga conviver de forma harmônica. Então, melhor do que tentar corrigir uma situação é prevenir o problema, e eu acredito que educação é a base disso. E tem outro aspecto que eu acho interessante abordar aqui, que é o caso de uma pessoa que está oferecendo risco para si mesma ou risco para os outros. Nesses casos, eu continuo não achando que a solução é você prender e tacar lá e esquecer numa cadeia, recebendo comida ruim, num lugar gelado, lotadaço de gente, como se fosse um castigo. Você merece porque você fez isso, isso e isso. Uma coisa é o nosso sentimento, é o que dá vontade de fazer. E aí você leva pra terapia, vem ser acolhido com a titia e vai ficar tudo bem. Outra coisa é o que você vai fazer com isso que você tá sentindo. E não necessariamente agir da forma que a gente gostaria emocionalmente vai trazer os resultados que a gente queria lá atrás. Então, no caso de uma pessoa que esteja oferecendo risco para si mesma ou para as outras, que daquela forma tá difícil de conviver em sociedade, tem outra palavrinha-chave que eu acredito que vai na direção de solucionar, que é a ressocialização.